Direitos Humanos, caso Damião Ximenes, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos lá. O Brasil reconheceu em dezembro de 98 a competência jurisdicional da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Inclusive, foi a delegação do Brasil em uma conferência internacional americana em Bogotá em 1948, foi uma delegação do Brasil que propôs a criação da Corte Interamericana. O caso Damião Ximenes, o Damião Ximenes morreu em 1999 em Sobral, no Ceará, em uma clínica psiquiátrica chamada Casa de Repouso Guararapes, por maus tratos e tortura. Ele era portador de violência mental que foi submetido a condições desumanas e degradantes, enquanto encontrava-se internado para tratamento psiquiátrico nessa clínica. Passaram muitos anos e não houve sentença, seja na ação penal do MP ou na ação civil de indenização. Então, os familiares e a Justiça Global peticionaram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem a sede em Washington, sendo aberto procedimento contra o Brasil. O informe conclusivo, o primeiro informe, não foi cumprido pelo Estado brasileiro. Sendo assim, a comissão processou o Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil apresentou argumentação no sentido de que o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito, por não terem sido esgotados os recursos internos disponíveis. A Corte recusou esse argumento, pois, embora o esgotamento prévio seja um requisito de admissibilidade no plano interamericano e que concretiza a subsidiariedade da jurisdição internacional, o Brasil extrapolou a razoabilidade e a duração razoável do processo, revelando recursos lentos ou ineficientes. Por outro lado, o Brasil reconheceu a sua responsabilidade pela morte e violência de Damião, artigo 4º e 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos, direito à vida e integridade física. Então o Brasil reconheceu a responsabilidade, mas negou o pagamento de indenização por danos materiais e morais, por entender não ter ocorrido violação da integridade psíquica dos familiares. Em 2006, houve a condenação do Estado brasileiro. Então, em 2006, o Estado brasileiro foi condenado e os principais pontos da sentença serão analisados agora. Reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro por ato de particular sob a supervisão e fiscalização do poder público. Então, a Corte, além de atestar a confissão do Brasil, que confessou a responsabilidade pela violação, a Corte enfatizou que os atos imputados aos funcionários da Casa de Repouso de Guararapes eram de inegável responsabilidade do Estado brasileiro, uma vez que aquele ente estava sendo pago e supervisionado então pelas verbas públicas do Sistema Único de Saúde. Assim, o Estado é livre para delegar a execução dos serviços de saúde pública, mas tal delegação aos entes privados não elide sua responsabilidade primária sobre eventuais abusos ou negligências. Outro ponto da sentença é: as pessoas com deficiência, por sua extrema vulnerabilidade, exigem do Estado maior zelo e prestação positivas de promoção de seus direitos. Esta sentença, além de ser a primeira de mérito contra o Brasil, é também a primeira na qual a Corte analisou violações de direitos humanos de pessoa com doença mental. Então, a Corte determinou que não basta os Estados se abstenham de violar direitos, mas é essencial que os Estados implementem medidas positivas que devem ser adotadas em função das necessidades de proteção desses indivíduos. Outro ponto da sentença é que a Convenção Interamericana dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência e o Pacto de São José têm uma supervisão por ricochete. Explica-se. A Convenção Interamericana sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, que é a Convenção de Guatemala, é um vetor de interpretação do Pacto de São José. Quando a Convenção de Guatemala tinha uma lacuna, que era a impossibilidade de processar um Estado signatário que desrespeitasse o pacto.
Mas assim se criou uma supervisão por ricochete, porque caso o Brasil desrespeite a Convenção de Guatemala, tal desrespeito pode ser considerado uma violação de algum dos direitos genéricos do Pacto de São José da Costa Rica. E com isso ser desencadeado um mecanismo de controle do pacto, petição à comissão e após o trâmite, ação perante a corte. Outro ponto da sentença é presunção de livre-arbítrio da pessoa com deficiência mental e a autodeterminação do tratamento. A Corte aproveitou a oportunidade para dar mostras de sua visão sobre os direitos específicos das pessoas com deficiência, em especial aquelas com doenças mentais. A Corte enfatizou que a doença mental não pode servir para que seja negada a autodeterminação da pessoa e há de ser reconhecida a presunção de que tais pessoas são capazes de expressar sua vontade, que deve ser respeitada pelos médicos e pelas autoridades. Por seu turno, uma vez que seja comprovada a impossibilidade da pessoa para consentir, caberá aos seus familiares, representantes legais ou autoridade pública decidir sobre o tratamento adequado. Com isso, ficou consagrado que os indivíduos com deficiências mentais confinados em instituições têm o direito ao consentimento informado e, em consequência, o direito de recusar o tratamento. Por isso, o uso injustificado e forçado de medicação deve ser considerado uma forma de tratamento desumano e degradante. Uso injustificado, sem justificativa e contra o consentimento do paciente ou dos seus familiares. Outro ponto é violação à integridade psíquica dos familiares de Damião. A Corte considerou violado o direito à integridade psíquica e moral de alguns familiares em virtude do sofrimento que passaram diante dessas circunstâncias especiais de violações contra o ente querido e as omissões nas ações movidas. Cabe mencionar ainda que o juiz, em seu voto, conclamou a Corte a avançar e reconhecer que o direito de acesso à justiça em prazo razoável constitui-se parte do jus cogens internacional, ou seja, parte das normas imperativas. O direito de acesso à justiça em prazo razoável. Jus cogens internacional, ou seja, parte das normas imperativas. As reparações fixadas é um ponto aqui também da sentença, sobre as reparações fixadas. Foi determinado o pagamento de indenização material e moral aos familiares. Os danos materiais foi fixado o pagamento de $11.000 aos familiares. No tocante aos danos morais, determinou-se o pagamento de $125.000 a diversos parentes, isso dividido com valores desiguais para cada um. Quanto às custas e gastos, a Corte determinou que o Brasil pague $10.000 a familiar de Damião, como o valor justo pelos gastos no acesso ao sistema interamericano. Ademais, a Corte decidiu que o Estado deve investigar e sancionar os responsáveis. Reconheceu que os familiares das vítimas têm o direito e o Estado tem o dever de investigar e punir. Por seu turno, a Corte assinalou que o Brasil deverá publicar no prazo máximo de 6 meses no Diário Oficial e em outro jornal de ampla divulgação nacional, uma só vez o capítulo tal, relativo aos fatos provados da sentença e a sua parte resolutiva. Os prazos para cumprimento do dispositivo da sentença são variáveis, de até 1 ano para pagamento das quantias, 6 meses para a publicação da sentença, e um prazo razoável no que tange ao dever de punir e ao dever de formar e capacitar o pessoal para o atendimento da saúde mental. Mais um ponto importante da sentença é dever legal do Estado brasileiro. Então, o Brasil deve cumprir as sentenças conforme artigo 68 da Convenção Americana, que diz: os Estados partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte e em todo caso que forem partes. Se houver ausência de cumprimento da sentença por espontânea vontade, cabe aos interessados e ao MP Federal exigir o cumprimento das obrigações e responsabilizar, inclusive por improbidade, as autoridades morosas. Isso porque o artigo 109 da Constituição Federal diz que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas
Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e municipal ou pessoa domiciliada ou residente no país. As causas fundadas em tratado ou contrato com Estado estrangeiro. Então, quando há uma delonga em relação ao dever de investigar e punir, se essa delonga continuar, pode ser invocado o disposto no artigo 109, que é a federalização das graves violações de direitos humanos, que diz: nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações de tratados internacionais, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento para a competência da Justiça Federal. É a federalização das graves violações. Concluindo, no caso Ximenes Lopes contra Brasil, a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou que a falta do dever de regular e fiscalizar gera responsabilidade internacional, em razão dos Estados serem responsáveis pelos atos das entidades tanto públicas quanto privadas que prestam atendimento de saúde. A responsabilização do governo federal e não do estadual ou municipal aconteceu porque o Brasil é um estado federativo e, nesses casos, cabe ao governo nacional cumprir as disposições da Convenção Americana. Também deve-se reconhecer a regra contida no artigo 28 da Convenção Americana, denominada Cláusula Federal. Esse dispositivo transmite a ideia de que os Estados, por serem constituídos em forma de federação, como o Brasil, não podem alegar o descumprimento das disposições do Pacto de São José da Costa Rica sob o argumento de que, internamente, essa competência é do ente federado. Por exemplo, o Estado do Paraná. Bibliografia: André de Carvalho Ramos, dentre outros.